Bem-vindos ao Relator Sombrio. Existe um capítulo na história do Brasil que foi deliberadamente escondido, trancado atrás de muros altos e envolto em um silêncio cúmplice. Um lugar onde mais de 60 mil pessoas foram sistematicamente exterminadas, não em uma guerra distante, mas no coração de Minas Gerais. Este lugar tinha um nome: Hospital Colônia de Barbacena. O que você talvez não saiba é que 70% das pessoas enviadas para lá não tinham qualquer diagnóstico de doença mental. Eram apenas os indesejáveis. O que você vai descobrir hoje não é uma história de loucura, mas uma história de crueldade racional, de uma política de Estado projetada para matar. O que aconteceu em Barbacena vai redefinir sua compreensão sobre a história do nosso país. Nas serras de Minas Gerais, sob um clima ameno de montanha, ergueu-se uma instituição que deveria ser um símbolo de progresso. Fundado em 1903, o Hospital Colônia de Barbacena nasceu com uma promessa de cura. Sua localização na Fazenda da Caveira foi escolhida a dedo. O ar puro da região era considerado ideal para o tratamento da tuberculose, o mal do século. Mas essa vocação médica durou pouco. Quase imediatamente, a instituição foi convertida para a assistência aos alienados. A geografia, antes um trunfo terapêutico, tornou-se uma ferramenta estratégica de isolamento. Barbacena estava longe dos grandes centros, longe dos olhos do público, longe da consciência da nação. Era o local perfeito para onde a sociedade poderia enviar e esquecer todos aqueles que ela não queria ver. O hospital, uma promessa de cuidado, tornou-se a arquitetura de um pesadelo. Essa transição de sanatório para hospício não foi apenas uma mudança administrativa, foi uma redefinição de propósito. O Estado de Minas Gerais precisava centralizar seus alienados e Barbacena era a solução logística perfeita. O isolamento geográfico garantia que o problema social ficasse fora de vista. A própria arquitetura, com seus pavilhões que logo se tornariam superlotados, foi adaptada para contenção, não para tratamento. A cidade de Barbacena, que inicialmente viu no hospital uma fonte de dinheiro e prestígio, logo se tornou sinônimo de cidade dos loucos, um estigma que a marcaria por décadas. O local estava pronto para se tornar o maior depósito humano do país. O Brasil da República Velha, no início do século XX, estava obcecado com a ideia de modernidade. Nossas elites intelectuais, médicas e políticas olhavam para a Europa e importavam não apenas tecnologia, mas também ideologias. A mais perigosa delas foi a eugenia. Acreditava-se com fervor científico na necessidade de melhorar a espécie humana, de branquear a população e de higienizar a sociedade. Esse projeto de higiene social não era uma metáfora, era uma política pública. E para executá-la, era preciso criar ferramentas. A psiquiatria, ainda engatinhando, foi capturada por essa ideologia e ofereceu a solução, o modelo manicomial. O isolamento tornou-se a principal arma para controlar as classes perigosas e os indivíduos indesejáveis. O Hospital Colônia de Barbacena não foi apenas influenciado por essa doutrina, ele foi a sua materialização. Não foi uma falha do sistema, foi o sistema funcionando com sucesso macabro. Seu propósito não era curar, era limpar. O Colônia foi a infraestrutura desenhada pelo Estado para executar o projeto eugênico. A falta de tratamento, a superlotação, a fome, nada disso era acidental, era o método. O altíssimo índice de mortalidade não era um fracasso administrativo, era o resultado esperado. O Estado investia dinheiro público não para salvar vidas, mas para financiar um mecanismo eficiente de descarte humano. A prova mais devastadora de que Barbacena era uma ferramenta de controle social, e não um hospital, está no perfil dos seus internos. As investigações, consolidadas décadas depois pela jornalista Daniela Arbex, são categóricas. 70% das pessoas internadas no Colônia não possuíam qualquer diagnóstico de doença mental. Eles não eram loucos, eram inconvenientes. A internação era a solução final
para qualquer um que desviasse da norma moral, social ou política. A lista de vítimas é um retrato sombrio do preconceito brasileiro. Eram alcoólatras, pessoas em situação de rua, epiléticos, prostitutas e homossexuais. Eram os ociosos, aqueles sem dinheiro ou emprego fixo, cujo custo social era considerado alto demais. O controle patriarcal operava com força máxima. Mulheres eram enviadas para lá por seus maridos e pais por qualquer motivo. Eram esposas substituídas por amantes, jovens que perderam a virgindade antes do casamento, meninas que engravidaram, mulheres que simplesmente contestavam a autoridade masculina. Até mesmo dissidentes políticos, os rebeldes, eram enviados para o silêncio de Barbacena. Crianças com deficiência, pessoas introvertidas ou qualquer um que tivesse seus documentos extraviados, todos podiam ser sumariamente enviados no trem de doido, uma viagem só de ida para o inferno. O modus operandi dessa limpeza era terrivelmente simples. Um pai que quisesse se livrar de uma filha rebelde ou grávida, um marido que desejasse espaço para uma amante, ou um fazendeiro que quisesse se livrar de um empregado incômodo, simplesmente obtinha um laudo de comportamento inadequado. A polícia local frequentemente fazia batidas nas cidades, prendendo vadios e prostitutas e embarcando-os no trem. Não havia avaliação psiquiátrica séria. A internação era um ato burocrático de exclusão, muitas vezes assinado por autoridades locais para limpar a cidade de figuras indesejadas, especialmente antes de festas ou eventos importantes. O Colônia era um depósito de vida sem valor percebido pela sociedade. Ao cruzar os portões, a pessoa perdia seu nome, sua identidade e seus direitos. A internação não era um procedimento médico, era uma sentença de morte executada lentamente. O hospital recebia recursos do Estado para cada paciente internado, criando uma lógica econômica perversa, onde manter o lugar cheio era financeiramente vantajoso, mesmo que isso significasse sentenciar milhares à morte. O que acontecia dentro daqueles muros desafia a descrição. Em 1979, o psiquiatra italiano Franco Basaglia, uma das maiores referências mundiais em reforma psiquiátrica, visitou o Colônia. Ao sair visivelmente chocado, ele declarou à imprensa: "Estive hoje em um campo de concentração nazista. Em lugar nenhum do mundo eu vi uma tragédia como essa." O uso do termo campo de concentração não era uma hipérbole, era uma descrição técnica. O Holocausto europeu, como analisou o sociólogo Zygmunt Bauman, não foi um ato de barbárie pré-moderna, mas um produto da própria modernidade, da burocracia, da racionalidade técnica e da desumanização industrial. Barbacena operava sob a mesma lógica fria. Era uma instituição estatal moderna, aplicando uma solução burocrática para o problema dos indesejáveis. As 60 mil mortes não foram fruto do caos. Foram o produto eficiente dessa racionalidade. A mecânica do extermínio era sistêmica. O hospital, projetado para 200 leitos, chegou a abrigar 5 mil pacientes simultaneamente na década de 1960. Para lidar com essa superlotação, a administração implementou uma solução burocrática: o leito único. Simplesmente eliminaram todas as camas. Os pacientes dormiam no chão nu, coberto de palha e excrementos. No inverno rigoroso das serras mineiras, eles se amontoavam em pátios abertos, nus, tentando gerar calor. Muitos não acordavam, morriam de frio ou sufocados pelos próprios companheiros de infortúnio. Essa superlotação industrial criava um ambiente de mortalidade inevitável. Os poucos funcionários, mal pagos e muitas vezes sádicos, eram incapazes de gerir a massa humana, mesmo que quisessem. Os pavilhões fediavam a urina, fezes e morte. À noite, o leito único se tornava uma armadilha fatal. Os pacientes, buscando qualquer fonte de calor, empilhavam-se uns sobre os outros. Os mais fracos, que ficavam por baixo, morriam sufocados ou esmagados durante a noite. Pela manhã, os funcionários simplesmente retiravam os corpos, que já eram tratados como parte da rotina de limpeza do pátio. A fome
era uma política institucional. A comida era uma sopa rala ou purês putrefatos, servidos em coxos. Os talheres foram banidos. Décadas sem mastigar fizeram com que muitos perdessem os dentes. As imagens mais terríveis, capturadas por fotógrafos corajosos, mostram pacientes esqueléticos, desesperados, bebendo água que brotava do esgoto a céu aberto. A nudez forçada era a norma. Não era por falta de roupa. Era um uniforme de desumanização, uma técnica para quebrar a identidade e reduzir o ser humano à condição de igual bicho. Os chamados tratamentos eram sessões de tortura. Eletrochoques eram aplicados sem anestesia, com voltagem máxima, muitas vezes como poderosa arma de punição para quem desobedecesse. Lobotomias eram realizadas em série. A morte era uma rotina industrial. Em média, 16 pessoas morriam por dia. O cheiro da morte era uma constante em Barbacena. A desumanização não terminava com o último suspiro. Ela se transformava em oportunidade de negócio. O Hospital Colônia de Barbacena operava um lucrativo e macabro comércio clandestino de cadáveres. Esta prática, detalhada no capítulo 4 do livro de Daniela Arbex, é a prova final da necropolítica aplicada no Colônia. A transformação do corpo humano em mercadoria. Com uma taxa de mortalidade tão alta, a instituição tinha um fornecimento constante de matéria-prima. Os corpos dos pacientes, que em vida não tinham valor algum, tornavam-se um ativo financeiro após a morte. Eram vendidos para faculdades de medicina por todo o Brasil, incluindo a prestigiosa Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais. Um ex-aluno, em depoimento à Comissão da Verdade, relatou ter tido aulas de anatomia em 1967 com os corpos vindos de Barbacena. Ele se lembrava do estado daqueles cadáveres de magreza e dos sinais de maus tratos. A academia, o templo da ciência, estava sendo abastecida por uma linha de produção genocida. Esse comércio era assustadoramente organizado. Os corpos eram preparados e transportados com eficiência. As faculdades de medicina, ávidas por material de estudo e dispostas a pagar um bom preço, raramente questionavam a origem dos cadáveres que chegavam em estado de desnutrição extrema. Havia uma cumplicidade tácita do sistema educacional que se beneficiava diretamente do genocídio. A demanda era tão alta que o hospital mal dava conta de fornecê-la. O dinheiro obtido com a venda dos mortos era ironicamente usado para manter a precária estrutura do hospital, perpetuando o ciclo de morte. Estima-se que 1.853 corpos foram vendidos apenas entre 1969 e 1980. O dinheiro arrecadado com essa venda ajudava a financiar a própria instituição, lubrificando as engrenagens da máquina de matar. E quando a demanda das universidades diminuía ou os corpos estavam em estado inutilizável, o descarte era igualmente brutal. Eles não eram enterrados dignamente. Eram dissolvidos em ácido ou jogados em valas comuns no cemitério do próprio hospital. O Colônia operava com uma racionalidade econômica perversa. Em vida, o paciente era um descarte e o custo de sua manutenção era minimizado através da fome e da nudez. Na morte, ele se tornava uma fonte de lucro. Era a industrialização completa da eliminação humana, do isolamento social à mercantilização do cadáver. Se você está acompanhando essa história até aqui, é porque entende a gravidade do que foi escondido de nós. O silêncio foi o maior cúmplice desse genocídio. Continuar assistindo é a primeira forma de quebrá-lo. A tragédia de Barbacena não aconteceu inteiramente no escuro. Houve gritos de alerta. O primeiro grande estrondo veio em 1961. O jornalista José Franco, da revista O Cruzeiro, a publicação de maior circulação da época, conseguiu furar o bloqueio. Acompanhado pelo fotógrafo Luiz Alfredo Ferreira, ele entrou no Colônia. O que eles viram mudou suas vidas. A reportagem foi publicada com um título que ecoaria por décadas: A Sucursal do Inferno. As fotografias de Luiz Alfredo Ferreira, em especial, paralisaram o país. As imagens em preto e branco não eram sugestões.
Eram evidências irrefutáveis. A foto que se tornou icônica mostrava uma paciente nua, esquelética, com o olhar perdido, encostada em uma parede decrépita. Outras mostravam os pátios lotados de figuras fantasmagóricas, corpos amontoados no chão frio, crianças misturadas a adultos em condições subhumanas. Pela primeira vez, o Brasil via o que estava fazendo em nome da higiene social. O choque visual foi comparado ao das primeiras fotos dos campos de concentração nazistas liberados na Europa. Apesar do choque, o impacto foi limitado. A sociedade ficou horrorizada, mas o horror não se converteu em mudança. O escândalo de 1961 foi interpretado pela sociedade e pelo Estado como um problema de gestão. Falava-se em negligência, em corrupção, em falta de dinheiro ou na má administração dos recursos. Ninguém questionou o modelo. Ninguém perguntou por que aquelas pessoas estavam presas. A ideia de que os loucos e os indesejáveis deveriam estar isolados permaneceu intacta. O debate se concentrou em como administrar melhor o inferno, não em como fechá-lo. Após o choque inicial, o silêncio retornou. E dentro dos muros de Barbacena, as piores condições de superlotação e as maiores taxas de mortalidade ainda estavam por vir. Quase 20 anos se passariam até que os muros fossem rompidos novamente. Mas desta vez seria diferente. O ano de 1979 foi o verdadeiro ponto de inflexão, uma convergência de eventos que finalmente mudou o enquadramento do debate. Não era mais sobre gestão, era sobre direitos humanos. O primeiro fator foi a validação internacional. Psiquiatras brasileiros progressistas como Antônio Soares Simone trouxeram Franco Basaglia ao Brasil. A declaração de Basaglia, comparando Barbacena a um campo de concentração, teve o peso de uma autoridade mundial. Ele deu ao horror um nome que o Brasil não podia ignorar. Simultaneamente, a imprensa mineira agiu. O jornalista Irã Firmino, do jornal Estado de Minas, publicou uma nova e devastadora série de reportagens, Nos Porões da Loucura. Novas imagens tão ou mais chocantes que as de 1961 estamparam os jornais. E, crucialmente, o cineasta Elvésio Hatton lançou o documentário Em Nome da Razão. Pela primeira vez, o Brasil viu o inferno em movimento. Viu a nudez, a fome e o desespero não em fotos estáticas, mas em filme. O impacto cultural foi profundo. O documentário de Hatton foi um divisor de águas. As imagens em movimento tinham um poder visceral que as fotos de 1961 não possuíam. O público viu, em cinemas e debates, pacientes comendo as próprias fezes por fome extrema, bebendo água de um valão de esgoto que cortava o pátio, corpos sendo arrastados sem qualquer cerimônia. O áudio capturou os gemidos, os gritos abafados e o silêncio assustador dos catatônicos. Em Nome da Razão, não permitia distanciamento. Ele jogava o espectador para dentro do pátio do Colônia. Esse choque audiovisual foi fundamental para mobilizar a opinião pública e os profissionais de saúde. O sucesso das denúncias de 1979, em contraste com o fracasso de 1961, deveu-se a essa tempestade perfeita. Basaglia forneceu a teoria, a antipsiquiatria. Firmino e Hatton forneceram a evidência visual. E o mais importante, havia agora um movimento social pronto para agir. O movimento dos trabalhadores de saúde mental, criado um ano antes, em 1978, usou o escândalo de Barbacena não para pedir mais dinheiro para os manicômios, mas para exigir o fim deles. O genocídio de Barbacena tornou-se, assim, o marco histórico e o principal catalisador para o movimento da luta antimanicomial no Brasil. O movimento não nasceu de uma teoria abstrata em um congresso acadêmico. Ele nasceu do testemunho visceral do horror. As milhares de mortes ocorridas em Barbacena, fartamente noticiadas, funcionaram como um divisor de águas que chocou e mobilizou uma geração de profissionais de saúde, intelectuais, artistas e familiares de pacientes. Os primeiros a se organizar foram os próprios trabalhadores da saúde mental, como enfermeiros, psicólogos,
e médicos jovens que se recusavam a ser cúmplices daquele sistema. Eles começaram a realizar encontros e congressos, muitas vezes na clandestinidade ou sob forte pressão, pois o Brasil ainda vivia os anos finais da ditadura militar. Esses profissionais arriscaram seus empregos e sua segurança para denunciar as torturas que testemunhavam. Juntaram-se a eles os familiares dos pacientes, que, superando a vergonha e o estigma, começaram a falar publicamente sobre seus entes queridos desaparecidos no sistema. A reforma psiquiátrica brasileira, portanto, não é apenas um projeto técnico ou legislativo. Em sua essência, ela é uma resposta ao trauma de Barbacena. Cada princípio fundamental da reforma é uma negação direta e absoluta de tudo o que o colônia representava. O modelo de Barbacena era o isolamento, o hospitalocentrismo, a desumanização e a exclusão. Em oposição direta, a luta antimanicomial propôs o tratamento em liberdade, o cuidado territorial, a reinserção social e o respeito inegociável aos direitos humanos. Cada centro de atenção psicossocial, o CAPS, que vemos hoje em nossos bairros, é, em sua essência, um monumento anti-Barbacena. Ele é a prova de que o cuidado é possível sem grades, sem isolamento e sem violência. O Movimento Brasileiro de Saúde Mental carrega em seu DNA a memória dos 60 mil mortos, e é essa memória que lhe confere uma base moral e uma urgência histórica únicas no mundo. O preço pago em vidas foi o que impulsionou a mudança. A comoção nacional gerada em 1979 e a pressão política organizada pelo movimento de luta antimanicomial iniciaram uma longa batalha no Congresso. O resultado dessa batalha veio mais de 20 anos depois, em 6 de abril de 2001, com a promulgação da Lei nº 10.216, conhecida como Lei Paulo Delgado ou Lei da Reforma Psiquiátrica. A tramitação dessa lei foi um reflexo da própria luta. Foram mais de 2 décadas de debates acalorados, lobby e resistência. De um lado, os ativistas pelos direitos humanos, familiares e profissionais da saúde reformistas. Do outro, a poderosa indústria da loucura, os donos de hospitais psiquiátricos privados que recebiam enormes quantias de dinheiro público por internação, e setores médicos conservadores. Esse lobby lutou ferozmente para manter o modelo manicomial que lhes garantia lucro, argumentando que a desinstitucionalização era perigosa. A aprovação da lei foi uma vitória conquistada a duras penas. Esta lei não foi uma simples regulamentação. Ela foi uma revolução. Ela redireciona o modelo assistencial em saúde mental no Brasil. Proíbe a construção de novos manicômios, determina que a internação é o último recurso e não o primeiro, e prioriza o tratamento em liberdade e os serviços de base comunitária. A lei estabeleceu os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, e os Serviços Residenciais Terapêuticos, SRTs, as casas de acolhimento que receberiam os sobreviventes dos longos anos de internação. Essa lei é o legado direto de Barbacena. O alto custo humano pago no colônia foi o argumento final que tornou essa legislação inadiável. O legado de Barbacena, no entanto, não é apenas o fato histórico que levou à lei. A memória do Holocausto brasileiro é hoje a principal ferramenta política para a defesa contínua dessa lei. Diante de constantes ameaças de retrocessos e de uma antirreforma que tenta reavivar o modelo manicomial, lembrando do financiamento público a essas instituições de morte, a memória do genocídio é o argumento final. Embora as denúncias de 1961 e 1979 tenham sido cruciais, a tragédia de Barbacena corria o risco de se tornar uma nota de rodapé na história, conhecida apenas por ativistas e acadêmicos. Isso mudou em 2013, com a publicação do livro-reportagem O Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex. O trabalho de Arbex não descobriu Barbacena, mas fez algo igualmente fundamental. Ela traduziu a tragédia para a consciência pública de uma nova geração. Ela mergulhou nos arquivos, encontrou sobreviventes e deu nome, rosto e história às estatísticas frias,
O número 60. 0 mortos deixou de ser uma abstração e se transformou nas vidas de Sônia, de Antônio, de tantos outros que tiveram suas existências roubadas. O método investigativo de Arbex foi crucial. Ela passou anos vasculhando os arquivos empoeirados do próprio hospital, decifrando prontuários que eram meras fichas burocráticas de descarte, muitas vezes com o diagnóstico de tristeza ou inconveniência. Mais importante, ela localizou os poucos sobreviventes, pessoas que passaram décadas trancadas, e teve a paciência e a empatia para ouvir suas histórias fragmentadas, muitas ainda marcadas pelo medo e pelo trauma de falar. O livro e o documentário subsequente da HBO cimentaram o termo o Holocausto Brasileiro no imaginário nacional. A obra de Arbex não é apenas jornalismo investigativo, é um lugar de memória. Ela pegou a dor, a denúncia e o trauma e os transformou em uma narrativa acessível e poderosa. Foi esse ato de tradução que garantiu que Barbacena nunca mais fosse esquecida, transformando um escândalo regional em um capítulo sombrio e obrigatório da história nacional. Como uma sociedade elabora um trauma dessa magnitude? Como se constrói um futuro sobre as fundações de um campo de extermínio? Em 1996, como parte do processo de reforma e de elaboração desse luto coletivo, foi criado o Museu da Loucura. Sua localização é a sua declaração mais poderosa. Ele está instalado dentro do complexo do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, no mesmo edifício onde ocorreram as atrocidades. Foi o primeiro museu dedicado à saúde mental no Brasil. O acervo do museu é um soco no estômago. Quem o visita se depara com a materialidade do horror. Estão expostos os equipamentos originais de eletrochoque, as banheiras usadas para as duchas escocesas, jatos de água fria de alta pressão usados como punição, os uniformes de brim grosseiro, os grilhões e as celas de contenção. Mas o mais impactante são as fotografias e os objetos pessoais. Pequenos bilhetes, sapatos gastos e os rostos dos pacientes nas paredes, olhando de volta para o visitante. O museu torna o genocídio tátil e inegável. Ele se insere no que especialistas chamam de Dark Heritage, ou patrimônio sombrio. Locais como este, marcados pela dor e pela morte, são preservados não para celebrar o passado, mas para confrontá-lo. O museu serve como um antídoto contra o recalque coletivo. A sociedade brasileira tem uma tendência a tentar esquecer seus traumas, a varrer para debaixo do tapete suas piores violências. Mas, como alerta a psicanálise, o que é recalcado sempre retorna. O museu é o ato político de não esquecer. Ao transformar o local do genocídio em um local de educação, ele usa a memória das atrocidades para sensibilizar o público e garantir que erros do passado não sejam repetidos no futuro. O Holocausto Brasileiro não é um evento histórico concluído e selado no passado. O processo de desinstitucionalização dos sobreviventes do Colônia foi lento. Em 2015, ainda havia 171 pacientes de longa permanência. Dados recentes ainda citam 85 pacientes crônicos que lá vivem, recebendo cuidados humanizados, mas ainda dentro dos muros que um dia foram sua prisão. Mas o verdadeiro legado de Barbacena é a constatação de que a ideologia que o tornou possível, a exclusão, a segregação e a desumanização dos indesejáveis, é uma tensão permanente na sociedade brasileira. A lógica manicomial sobreviveu ao fechamento dos muros de pedra. Essa sobrevivência se manifesta de formas concretas. A luta pela saúde mental em liberdade é hoje também uma luta por orçamento. Os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, frequentemente enfrentam sucateamento, falta de profissionais e verbas insuficientes. Ao mesmo tempo, há uma pressão política e econômica crescente para o retorno do modelo de internação, muitas vezes disfarçado de comunidades terapêuticas financiadas com dinheiro público, que não raro repetem a lógica do isolamento e da violação de direitos,
sendo um modelo de negócio muito lucrativo. A prova disso é cotidiana. Em São Paulo, vizinhos de um bairro de classe média se mobilizaram judicialmente para tentar remover uma residência terapêutica, um lar para ex-pacientes psiquiátricos, referindo-se a ela pejorativamente como uma clínica clandestina para doentes mentais. Essa resistência prova que a luta antimanicomial, nascida do horror de Barbacena, enfrenta hoje a mesma ideologia da exclusão que criou o Colônia. Portanto, a memória do Hospital Colônia de Barbacena não é apenas um tributo aos 60 mil mortos. É um imperativo político. É a ferramenta de vigilância mais crucial que temos para defender os direitos humanos no presente e para garantir que o trem de doido nunca mais parta. A história de Barbacena é um lembrete sombrio de que a barbárie pode ser praticada em nome da ciência, da ordem e do progresso, financiada com dinheiro público e justificada pela burocracia. Se esta história foi importante para você, não deixe que ela morra aqui. Inscreva-se no O Relator Sombrio para mais investigações profundas sobre os capítulos esquecidos da nossa história. Deixe seu like para que este vídeo alcance mais pessoas e comente o que você sentiu ao descobrir a verdade sobre o Holocausto brasileiro. Eu sou o Relator Sombrio e a história precisa ser contada. Até a próxima.